E já no ar, obrigado pelo carinho, é bom demais ter você conosco, é bom demais estar aí na sua casa, levando esse programa que quer fazer essa diferença, qualidade de vida, informação, vida e saúde para você. Hoje falando sobre estresse, né? E recebendo aqui ele que é psicanalista, entende como funciona a nossa mente diante de qualquer doença, né? Como que a gente pode se proteger também, porque a grande proteção é a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser, a nossa mente exerce uma influência fantástica, né? O nosso controle. Tendo equilíbrio mental, até as doenças aí, elas são abordadas de uma forma diferente. Dr. Hélio Cirino, psicanalista. Doutor, muitas pessoas estão participando, elogiando o programa, inclusive tem uma pessoa especial acompanhando o programa lá de Itatiba, é isso, né? Itatiba. Quem é a Maria Fernanda, doutor? É minha filha. Está acompanhando lá. Ela é psicóloga também, psicóloga, né? também. Parabéns, Maria Fernanda. Um beijo para você também. Parabéns pelo paizão. Está toda orgulhosa aí vendo o paizão também. Olha que maravilha, né? Quantas explicações maravilhosas que ele está trazendo. Doutor, aqui, perguntas participando, chegando aqui. Olá, Frei Rinaldo, estão parabenizando, amanhã vai ser um dia de festa, né? Sempre que a gente liga a TV, a gente encontra o senhor no ar, na nossa casa, nos enche de bênçãos e graças, a gente acompanha o Vida e Saúde, a gente aprende muito, parabéns, muitas felicidades também pelo seu aniversário. É a Nena Melo e Ida Melo de Canto Grande, Bombinha, Santa Catarina. Obrigado de coração a dona Nena e a dona Ida, um beijo para vocês também. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para a cidade de Morro Grande, Santa Catarina. Estive lá também como Mensageiros de Cristo. Parabéns de coração, uma comunidade maravilhosa. Ao padre Idalino também, que Deus abençoe, viu? Vamos lá, doutor, participação aqui. Olá, Frei, olá, doutor, parabéns pelo programa. Devido a todas as alterações que o estresse faz no corpo humano, podemos considerar que o Alzheimer, mal de Parkinson e outro tipo de demência podem ter início com o estresse? Minha mãe tem Alzheimer há mais de 10 anos e o Alzheimer apareceu após a perda do meu pai. Meu nome é Luzia Tonani e moro em bairro da Vila Carrão, em São Paulo. Obrigado, Luzia, Deus te abençoe. Aliás, Luzia não, Lúcia, parabéns, desculpa aí, é Lúcia. Minha mãe é Maria José de Oliveira Tonani, tem 87 anos, um beijo para a dona Maria José. Pesa mais ou menos 45 quilos e está em uma cadeira de rodas há 2 anos. Então, essa situação, doutora, ela pergunta assim, esse estresse pode também desencadear, ou o Alzheimer, o Parkinson, foi desencadeado pelo estresse? Pode também acontecer? Podem, na verdade, ser desencadeados pelo estresse, porque quando você lida com uma situação de perda, né, vamos dizer que são situações extremas na vida. A situação de perda faz com que você se sinta impotente para fazer alguma coisa. Então, nesse momento que a pessoa tem que lidar com a situação de perda, se ela não estiver muito instrumentalizada, ela vai acabar desenvolvendo alguma coisa nesse sentido. Okay. Uma pessoa, doutor, assim, porque existe aquela raiva momentânea, né? Aquela situação de desconforto momentâneo, por exemplo, um trânsito, uma fechada, alguém atravessa e é o trânsito que é parado, a pessoa tem um horário para chegar, enfim, fica irritada. Isso é momentâneo, né? É aquela circunstância que está produzindo. Agora, se a pessoa já tem estresse e está vivendo aquela situação, aí complica a coisa. Daí pode, nesse momento, acontecer alguma coisa. Okay. Ou seja, quanto mais vezes acontecem eventos repetitivos que fazem todo o nosso sistema estar toda vez, né, produzindo hormônios, a nossa chance de termos problemas é muito maior. Okay. O que fazer, doutor? Muita gente está talvez perguntando, numa situação como essa, uma situação de limite, numa discussão onde o marido e mulher, ou amigos, enfim, irmãos, começam a se falar e vai alterando a fala, vai alterando a voz, o volume. O que fazer nessa situação, ou numa situação de um trânsito complicado, caótico? O que a gente pode? Quais são as suas dicas, doutor? Assim, olha, para a gente trabalhar a mente. Na verdade, acontece o seguinte, existem situações que nós não podemos mudar e tem situações que nós podemos mudar. Eu costumo dizer o seguinte, se você tem uma situação muito boa acontecendo na sua vida, aproveite o máximo. Se na sua vida vem uma situação que não é boa, tente mudá-la. Se você não conseguir mudar, mude você. Ok. Então, o mais importante disso é que o indivíduo, né, tem que olhar cada vez mais que existem situações, por exemplo, uma discussão acirrada, né, entre um marido e a sua esposa. De repente, naquele momento acalorado da discussão, a melhor coisa é parar. Ok. Então, eu sempre digo o seguinte, pare, estabeleça um espaço psíquico para você poder pensar
e depois retome aquela Ok. conversa com uma outra base. Ok. Porque nós podemos ser pessoas reativas, né? Que reagem que respondemos instintivamente às coisas, mas podemos ser uma pessoa criativa, Ok. né? Porque nós somos criaturas. Ok. Né? Agora, o doutor, também é uma dica, você sabe que aquela situação vai te provocar isso, sabe que o relacionamento com aquela pessoa pode provocar uma situação de desgaste, sabe que estar perto, estar em contato, então procurar evitar. É uma dica, procurar evitar o máximo esse tipo de situação, doutor? Eu acho que toda situação de confronto e de polarização, aonde, né, olho por olho e dente por dente, todos vamos acabar cegos e desdentados. Ok. Porque você sabe, ninguém quer perder, ninguém quer levar o famoso desaforo para casa. Né? Acontece o seguinte, nem sempre, né, numa situação, você se calar e sair da situação não é ser um covarde. Exato, pelo Muitas contrário. vezes é ser uma pessoa muito inteligente. É se proteger. A Lídia Magione, de Farroupilhas, Rio Grande do Sul. Obrigado, Lídia, que Deus abençoe, né? Ela está perguntando para o marido dela, doutor, assim, é verdade, estresse faz cair a barba, né? Certamente você está percebendo que o marido dela está estressado, está perdendo a barba. A Lídia, doutor, acontece isso de repente, uma situação... Sim, né? Situações de estresse, pode cair chumaços da cabeça, pode cair pedaços da barba, pode cair os pelos do corpo. Por quê? Na situação de estresse, inclusive, você percebe uma situação de muito perigo, muito estresse, os pelos ficam eriçados. Então afeta todo o corpo. Agora, Eusi Furtado Alves, de Figueirão, Mato Grosso. Obrigado, Eusi, que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Ela está parabenizando o programa e fala assim que meu esposo está com depressão, né? E ela gostaria de saber qual médico eu devo procurar. Ela está acompanhando o programa, você falou depressão e citou. Ele está com depressão. Que médico que ele pode procurar, doutor? Quando você está numa situação de depressão realmente, você tem que procurar um psiquiatra que vai provavelmente medicá-la e fazer um trabalho em paralelo terapêutico. As duas coisas associadas. Por quê? Se você só medicar o indivíduo que está com depressão, teoricamente a depressão dele desapareceu. Mas a hora que você tira o medicamento, ele não conseguiu desenvolver instrumentos adequados mentais para lidar com as situações da vida que estão levando à depressão. Então você tem que associar medicamento e uma terapia. No caso, eu trabalho com a psicanálise. Agora, doutor, quando a gente fala de estresse, não aquela situação, estou estressado, estou cansado, isso aqui, estou aborrecido, estou estressado, enfim. Agora, quando a gente fala do estresse, o estresse em si é considerado uma doença? Olha, o estresse em si não é que ele é considerado uma doença. O estresse hoje, ele permeia todas as relações familiares, as relações sociais, as relações de trabalho e assim por diante. Então, no fundo, nós estamos vivendo uma sociedade estressada por natureza. Né? Então, fica muito difícil você achar que o estresse é uma doença. Não é que é uma doença. Ele é aquilo que vai final, né? desenvolver a doença como um produto final. Olha, como é bom a gente perguntar, esclarecer. Eu estou fazendo as minhas perguntas, a gente também passa, eu também tenho o meu ritmo de trabalho, às vezes a gente dorme pouco e fica cansado, e as tensões do dia a dia, quer fazer muita coisa e às vezes não consegue, enfim, e às vezes o nosso corpo vai dando sinais. Eu estou aproveitando para fazer minhas perguntas aqui. E ele dá sinais, e a gente tem que respeitar o sinal. Eu costumo dizer o seguinte, o nosso corpo fala. Nós que não o ouvimos. Né? E quando a gente ouve, pode ser muitas vezes... Às vezes pode ser tarde. Né? Tá vendo? Esse é o Vida de Saúde. Doutora Elaine Aparecida Jimenez Ritt de Castro, de Batatais, São Paulo. Obrigado, Elaine, que Deus te abençoe, parabéns. Por que quando ocorre alguma situação de estresse, começa a sentir um calorão como de menopausa? Por que isso ocorre? Faço reposição hormonal e está tudo certo, né? Faz os exames e está tudo certo, né? Elaine, aproveitar a pergunta da Elaine, assim, às vezes também a gente faz, né? Eu lembro que eu fiz todos os exames, estava tudo perfeito, glicemia, coração, eletro, estava tudo assim, estava tudo perfeito, né? Mas isso não é ainda suficiente, né, doutor? Não é suficiente por quê? Porque mesmo você fazendo reposição hormonal, fazendo todo esse cuidado que ela está colocando aí na pergunta dela, as situações emocionais desequilibram
a bioquímica do corpo. E é esse desequilíbrio da bioquímica que vai fazer com que venha problemas a partir disso. Então, os exames podem estar todos corretos e todos bem, mas tem alguma coisa borbulhando por trás. Sim. Tem que prestar atenção. Sim. Maravilha. Vamos lá para a cidade de Jaguariúna, São Paulo, quem representa a nossa amiga Sandra Monteiro da Silva. Obrigado, Sandra, que Deus te abençoe, viu? Ela está parabenizando aqui o nosso programa, faz parte dessa obra, muito obrigado. Durante a noite não consigo dormir e aí chega o dia, eu fico muito estressada. Seria porque não pude dormir à noite? É uma situação de estresse ou é um cansaço, né, doutor? É a Sandra. Se ela não consegue dormir à noite e fica cansada ao longo do dia, ela está provavelmente passando situações que estão a levando ao estresse. A insônia também pode ser? A insônia, de modo geral, né? Ela não é como uma pessoa que dormiu o dia todo e depois não consegue dormir à noite. Né? É uma insônia natural. Mas, de modo geral, a insônia repetidas vezes é porque está atravessando outras situações na vida que, de repente, estão influenciando no seu sono. Mesmo que a pessoa tenha dormido relativamente suficiente, 7, 8 horas, acorda cansada, já acorda assim sem energia, é porque não é que o sono não teve horas de sono, é porque ela já foi dormir com essa carga, né? Exatamente. E uma coisa que é importante é o seguinte, que na verdade, ao longo da nossa vida, as coisas vão somando. Quer dizer, a pessoa tem alguns problemas emocionais hoje, e ela vai lidando mais ou menos, tem amanhã, e isso daí vai aumentando, é como se fosse uma panela de pressão. Uma hora vai estourar. Quer dizer, se ela não fizer alguma coisa, uma hora vai estourar. Isso acontece também, por exemplo, alguém que está desempregado, endividado? Perfeitamente. Né? Hoje nós podemos dizer o seguinte, que nós vivemos uma época que quase tudo causa estresse. Por quê? Você tem, por exemplo, né, situações de flutuação da moeda. Então, a parte econômica variando muito, né? Então você não sabe o que funciona, o que vai funcionar ou não vai funcionar. De repente você, em termos da sua idade, você começa a se preocupar com a velhice. Como é que vai ser quando você começa a perceber que não tem tanto acolhimento em relação à velhice? Você pode ser um jovem executivo, hoje, só para você ter ideia, de 60% a 70% dos executivos hoje no Brasil enfrentam situações fortes de estresse. E muitos deles que não vão, cobranças muito violentas, e muitos deles vão ter problemas de saúde e vão ficar fora do mercado. Isso vai ser um problema não só econômico, como social. Nos Estados Unidos, hoje, gasta-se de 50 a 75 bilhões de dólares ano para cuidar de situações de saúde advindas do estresse. Bilhões. Bilhões. Quando a gente cita muito aqui, porque nos Estados Unidos, isso também acontece no Brasil, só que a vantagem é que lá acontecem as coisas, eles fazem pesquisas. Eles têm uma estatística muito mais forte. A pesquisa, a estatística funciona muito mais lá do que qualquer outro país. Por isso que a gente cita muito, porque nos Estados Unidos, porque lá acontece o que acontece no mundo inteiro, só que lá eles têm um sistema de fazer essa leitura, de interpretar os dados. Por isso que a gente cita estatística aqui. Doutor, a nossa amiga Daniele, olá Frei, me chamo Daniele, sou de Rodeio, Santa Catarina. Obrigado, Daniele. E já tive 3 abortos espontâneos. Até 7 semanas, eu e meu marido fizemos todos os exames. Eu sou estressada e ansiosa. Será que a minha mente está parando de evoluir? Né? Por favor, me ajudem, né? Porque ela quer ter o neném. Essa ansiedade, doutora, isso pode também prejudicar? Olha, veja bem. A Daniele. A Daniele, é muito importante que você já tenha reconhecido essa ansiedade em você. Ao reconhecer essa ansiedade, você precisa de ajuda. Então, você precisa procurar uma ajuda, né? Não sei o nível que é essa ansiedade sua, né? Dependendo do nível, vai precisar até tomar um medicamento. Ou vai fazer um tipo de psicoterapia que possa ajudá-la a ser menos ansiosa. Ou seja, você criar instrumentos para lidar de uma forma mais adequada com a ansiedade. Por quê? De uma certa maneira, não podemos precisar isso, mas
A ansiedade, quando em proporções desmedidas, pode causar esse tipo de problema. Ok. Doutor, uma situação concreta que é a Maria Imaculada da Costa, ela que é de Campinas. Obrigado, Maria Imaculada, que Deus abençoe a senhora, viu? Fui cozinheira há muito tempo, parabéns aí. Depois de um tempo, minha neta e meu esposo faleceram. Depois disso, fiquei com depressão, não consigo dormir e minha região abdominal está inchada. Sinto também muitas dores. Isso será causado pelo estresse que passei devido à perda repentina de minha neta e do meu esposo? Pergunta a nossa amiga Maria Imaculada, que a gente assim lamenta a situação e vamos tentar ajudá-la para que a senhora levante a cabeça aí, siga em frente acreditando que vale a pena viver. Esse lado espiritual, mas também aí temos também uma resposta profissional do ponto de vista da psicanálise, dona Maria Imaculada. Lidar com perdas, dona Maria Imaculada, é muito difícil, não é fácil. Principalmente quando se trata de perdas de entes queridos. Então, uma coisa que seria importante seria procurar um profissional, primeiro fazer os exames para identificar o que está acontecendo fisiologicamente com a senhora, procurar os profissionais adequados, tá certo? E principalmente cuidar desta parte emocional, porque rupturas muito drásticas na vida podem causar problemas muito sérios. Doutor, o apego também, digamos assim, situações de apego pode prejudicar. Por exemplo, assim, eu acho que é. A Mercedes Campos, obrigado na Mercedes, que Deus abençoe a senhora, ela que é de Catanduva, São Paulo, um beijo no seu coração, viu? Ela é viúva, tenho 2 filhos. De repente, um deles decidiu se casar. E me deu um ataque nas pernas, minhas pernas travaram e estou em tratamento com ortopedista e neurologista. Eu gostaria de saber se isso é causa do choque que recebeu quando o filho decidiu se casar. O que pode acontecer ali, doutor? O que aconteceu ali? O que acontece muitas vezes é que as pessoas não se preparam para que os filhos saiam de casa. É um sentimento de perda, porque o marido já morreu, É um etc. sentimento de perda, sim, né? Porque ela, com os filhos em casa, seguramente se sentia mais protegida por eles estarem do lado. Só que ela também deveria ter criado já, né, há algum tempo, mecanismos para poder lidar com isso daí, para poder ter a sua própria vida, porque os filhos crescem e vão ter a vida própria. E muitas vezes nós costumamos chamar isso daí de síndrome do ninho vazio, né? Que é quando os filhotes saem e o ninho fica vazio. Então, se a pessoa estiver já fazendo alguma coisa, ou num trabalho, tendo uma vida profissional, uma vida mais ativa, ela vai conseguir lidar melhor com essas situações. Ô, dona Mercedes, olha, por mais que a senhora tenha isso tudo, mas vamos pensar do lado positivo. Ele vai se casar, num casamento certo, vai dar tudo certo e virão uns netinhos que vão preencher a sua casa, a senhora vai ficar mais feliz ainda, viu? Que Deus abençoe. E com essa aí, do pergunta da dona Mercedes, nós vamos chamar o intervalo. Na sequência temos muito mais informações para você aqui no Vida de Saúde. Não sai daí, ele é seu e volta já, só para você. Outra dica para o estresse também é na qualidade do interrelacionamento do sujeito com alguma coisa. Então, essa alguma coisa pode ser o seu semelhante, o seu próximo. Eu tenho que rever que tipo de relacionamento eu estou tendo com o meu próximo e também o relacionamento com os animais de estimação. Por que não? Um animal de estimação, para quem gosta, para quem tem possibilidade, pode polarizar tanta atenção que alivia um pouco aquele sentimento do estresse.